Você acredita que ignora certas coisas porque escolhe ignorar. Mas essa é apenas a história confortável que a mente conta depois. Na prática, a maior parte do que não entra na sua consciência já foi decidido antes de você perceber que havia algo para escolher. Enquanto você lê estas palavras, milhões de estímulos atravessam seu corpo, variações mínimas de luz, microsons, mudanças quase imperceptíveis na pressão do ar, sinais internos vindos do coração, do intestino, da respiração. Nenhum deles está sendo ignorado por descuido. Eles estão sendo filtrados, e o ponto desconfortável é este. Você não controla conscientemente esse filtro. A consciência humana não é uma câmera aberta para o mundo. Ela é um feixe estreito, cuidadosamente regulado, que só permite a entrada de uma fração mínima da realidade. O que você chama de atenção é apenas o resultado final de um processo que já aconteceu. Agora pense nisso com calma. Se existe um sistema que decide o que entra na sua percepção, então existe também um sistema que decide o que nunca chega a se tornar um pensamento. Não é distração, não é falta de foco, é arquitetura. E é aqui que a maioria das pessoas se perde, porque tenta resolver no nível errado. Elas treinam a mente para prestar atenção em mais coisas, sem perceber que o problema não está na mente consciente. O que você percebe, o que você ignora, e até o que você considera importante, já foi pré-selecionado por um mecanismo silencioso que opera abaixo da linguagem, abaixo da escolha, abaixo da sensação de eu. Nos próximos minutos você vai entender por que algumas verdades simplesmente não conseguem se manter na sua consciência, mesmo quando você quer. E principalmente como esse mesmo sistema molda suas decisões, suas reações e a sensação de estar vivendo no automático. Mas antes de nomear esse mecanismo, precisamos observar algo ainda mais básico, porque o corpo sempre percebe primeiro. A mente só chega depois para explicar. Se ampliarmos a escala por um instante, o que acontece dentro do seu corpo não é diferente do que acontece no universo. O cosmos não responde a tudo ao mesmo tempo. Ele seleciona. Entre bilhões de partículas, apenas algumas interagem. Entre infinitas frequências, apenas certas ressoam. Entre campos sobrepostos, apenas alguns colapsam em evento. Nada disso é aleatório. Existe sempre um critério de relevância invisível, determinando o que se manifesta e o que permanece como ruído. No corpo humano, esse mesmo princípio opera em silêncio. Seu sistema nervoso não foi projetado para mostrar a realidade como ela é, mas como ela é útil para a sobrevivência. A cada segundo, seus sentidos captam muito mais informação do que a consciência poderia suportar. Se tudo fosse percebido, você entraria em colapso. Então, o corpo faz o que o universo sempre fez. Reduz, filtra, prioriza, descarta. E esse descarte não acontece por acaso. Existe uma hierarquia interna que decide o que merece energia neural e o que será suprimido antes mesmo de virar sensação. Esse sistema não pergunta o que é verdadeiro. Ele pergunta o que é relevante agora. É por isso que você pode atravessar um dia inteiro sem perceber sua respiração, ou ignorar dores sutis até que elas se tornem impossíveis de evitar. O corpo percebe. A consciência só recebe o que passa no corte final. No universo chamamos isso de economia de energia. No corpo chamamos de atenção. Mas a atenção não nasce na mente. Ela nasce no corpo. E isso muda tudo. Porque se a atenção é corporal, então o que você ignora está diretamente ligado ao estado físico em que você vive. Postura, respiração, tensão muscular, nível basal de estresse. Esses fatores não são periféricos, eles são os critérios do filtro. Quando o corpo entra em modo de ameaça, o mundo inteiro se reorganiza. O campo perceptivo se estreita. O tempo parece acelerar. O que não está ligado à sobrevivência imediata simplesmente desaparece da consciência. Não porque não exista, mas porque foi considerado caro demais de perceber. Aqui surge um ponto crucial que quase ninguém percebe. Você não ignora certas coisas porque não são importantes. Você ignora porque o seu corpo decidiu que não pode se dar ao luxo de percebê-las. E essa decisão acontece continuamente, em escalas microscópicas de tempo, sem linguagem e sem consulta à sua identidade consciente. Até aqui ainda não demos nome ao sistema, de propósito, porque antes de nomear é preciso sentir o padrão. À primeira vista, o que decide o que você ignora parece um sistema rígido, mas ele não é. Ele é adaptativo. O corpo humano foi moldado para operar em ambientes instáveis, imprevisíveis, caóticos, e paradoxalmente é exatamente esse caos que cria a ordem perceptiva. Quando estímulos demais competem entre si, o sistema nervoso não tenta organizar tudo, ele suprime. Silenciar é mais eficiente do que ordenar. Neurônios não disparam apenas para transmitir informação,
eles disparam para inibir outros neurônios. Ou seja, o cérebro não funciona apenas pelo que ativa, mas principalmente pelo que cala. O que chega à consciência é o que venceu uma disputa interna por recursos limitados: energia, tempo, capacidade de resposta. E essa disputa não é justa, ela favorece padrões conhecidos. Tudo o que é repetido se torna barato de processar. Tudo o que é novo custa caro. É por isso que você pode dirigir por quilômetros sem lembrar do trajeto, ou reagir emocionalmente antes de entender por quê. O sistema prefere o previsível, não o verdadeiro. Aqui nasce um efeito profundo. Quanto mais um padrão se repete, menos ele precisa ser percebido conscientemente. Ele vira fundo. E o fundo, por definição, é ignorado. O que você chama de normalidade é apenas um conjunto de estímulos que deixou de competir pela sua atenção. Mas esse mecanismo não se limita aos sentidos. Ele se estende ao comportamento, respostas emocionais, hábitos, crenças implícitas. Tudo o que é repetido desce de nível, sai da consciência e passa a operar no automático. E aqui tocamos no espelho humano. Se existe um sistema que decide o que você percebe, então existe também um sistema que decide quais possibilidades de ação chegam até você. Muitas escolhas nunca são feitas porque nunca chegam a ser percebidas como opções, não por falta de liberdade, mas por excesso de filtragem. O caos do mundo externo forçou o corpo a criar ordem interna, mas essa ordem tem um preço. Ela protege, mas também limita. E o mais sutil de tudo: quanto mais eficiente o sistema se torna, menos você percebe que ele existe. É por isso que tentar pensar diferente raramente funciona. O filtro não está no pensamento, está abaixo dele. Até agora falamos de percepção, filtragem e eficiência. Mas o ponto mais importante não é esse. O que quase ninguém percebe é que esse sistema não decide apenas o que você vê. Ele decide quem você se torna possível de ser. Porque aquilo que não entra na consciência não pode ser questionado. E aquilo que não é questionado vira estrutura. Com o tempo, o filtro deixa de operar só como proteção biológica e passa a funcionar como editor de identidade. Você começa a acreditar que certas reações são você, que determinados limites fazem parte da sua personalidade, que algumas possibilidades simplesmente não combinam. Mas essas conclusões não nasceram de reflexão profunda, nasceram de ausência de percepção. O sistema decidiu que certos sinais internos não mereciam subir. Pequenas contrações no corpo, antes de dizer sim. Uma tensão súbita ao ouvir um nome. Uma queda quase invisível de energia ao repetir uma rotina. Tudo isso foi sentido, mas não foi percebido. E o que não é percebido não entra na narrativa do eu. Aqui surge uma inversão desconfortável. Você não age de acordo com quem você é. Você se torna quem você consegue perceber. Identidade não é origem, é consequência. Consequência do que passou pelo filtro milhares de vezes sem ser interrompido. Agora, observe isso com cuidado. Se o sistema privilegia o familiar, então ele protege versões antigas de você. Mesmo quando elas já não servem, mesmo quando doem, mesmo quando limitam. Isso explica por que mudanças reais parecem tão difíceis mesmo quando a decisão racional está clara. O problema não é falta de vontade, é falta de acesso perceptivo. E aqui está o gancho que muda o jogo. Não é o trauma isolado que molda o comportamento a longo prazo. É o padrão que o trauma ensinou o corpo a ignorar. O corpo aprende a não perceber para continuar funcionando. Funciona, mas ao custo de reduzir o campo do possível. Na linguagem da neurociência, esse sistema tem vários nomes: sistema reticular ativador, redes de saliência, mecanismos de predição. Mas os nomes não importam tanto quanto o efeito combinado deles. O que importa é entender como ele opera no dia a dia. Sempre que você entra em um ambiente, seu corpo faz uma pergunta silenciosa: isso é seguro? Isso exige ação? Isso é conhecido? Antes que qualquer pensamento surja, o corpo já respondeu. Se a resposta for seguro e conhecido, a percepção se estreita. O mundo vira pano de fundo. Se for ameaça ou novidade, o filtro abre, mas só para o essencial. É por isso que sob estresse você escuta menos, vê menos, sente menos nuances. Não é distração, é proteção. O sistema não quer que você entenda mais. Ele quer que você sobreviva. Agora aplique isso a algo simples. Quantas vezes você percebeu que repetiu uma reação automática e só depois pensou: eu poderia ter feito diferente? A alternativa existia, mas não foi percebida a tempo, porque o corpo não a considerou relevante no contexto interno em que você estava. Respiração curta, tônus elevado, atenção fragmentada.
Nesse estado, o filtro prioriza velocidade, não amplitude. Decisões rápidas, padrões antigos, respostas conhecidas, e aqui está um ponto essencial. O sistema que decide o que você ignora é sensível a ritmo, ritmo cardíaco, ritmo respiratório, ritmo de estímulos. Quando o ritmo externo é caótico, o filtro se torna mais agressivo. Quanto mais estímulo, menos percepção real. Por isso, muitas pessoas sentem que estão vivendo muito, mas entendendo pouco. Muita informação, pouca integração. A consciência não desaparece. Ela fica rasteira. E é nesse ponto que surge a ilusão de controle. A mente acredita que está decidindo, quando na verdade está apenas justificando decisões já tomadas pelo corpo. Existe um erro comum quando alguém descobre que não percebe tudo o que poderia. A tentativa imediata é forçar a consciência. Mais foco, mais controle, mais vigilância interna. Mas isso só fortalece o próprio filtro, porque o sistema que decide o que você ignora interpreta esforço excessivo como sinal de ameaça e responde do único jeito que sabe, fechando ainda mais a intervenção real. Não acontece pela mente tentando dominar o corpo, mas pelo corpo sinalizando que pode perceber mais sem risco. E isso muda completamente a estratégia. A chave não é atenção, é segurança fisiológica. Quando o corpo entra em um estado ligeiramente mais regulado, não relaxado demais, não alerta demais, o filtro se torna menos rígido. Ele começa a permitir nuances, pequenas sensações retornam. Microimpulsos ganham espaço, alternativas sutis aparecem, não como pensamentos claros, mas como sensações de possibilidade. Isso é importante. O sistema não entrega novas opções em forma de frases, ele entrega em forma de sensação. Um leve desconforto antes de repetir um hábito, uma curiosidade sem objeto claro, uma pausa espontânea antes de reagir. Esses sinais são frágeis e, por isso, geralmente ignorados. O treino real não é prestar atenção em tudo, mas não atropelar essas micropercepções. Elas são o ponto de entrada. Outro erro comum é tentar mudar o conteúdo do pensamento. Mas o sistema não opera por conteúdo. Ele opera por prioridade energética. Se o corpo está exausto, ameaçado ou saturado, o filtro vai escolher o conhecido. Não por teimosia, mas por economia. Por isso, pequenas mudanças corporais têm efeitos desproporcionais. Ritmo respiratório ligeiramente mais lento. Postura menos colapsada. Momentos reais de silêncio sensorial. Nada disso é místico. É mecânico. Você não está expandindo a consciência. Está reduzindo o custo de perceber. E quando perceber deixa de ser caro, o sistema não precisa bloquear tanto. Quando o filtro começa a afrouxar, algo curioso acontece. Você não vira alguém novo. Você fica menos reduzido. Não surge uma personalidade diferente, surge mais espaço interno entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que a identidade real respira. A maioria das pessoas acredita que mudança é adicionar algo. Mais disciplina, mais consciência, mais controle. Mas o que realmente transforma é parar de ignorar o que já estava lá. O sistema que decide o que você ignora não é um inimigo. Ele é um guardião antigo. Ele manteve você funcional quando perceber tudo seria demais. O problema começa quando esse guardião continua operando como se o perigo ainda fosse o mesmo. Expandir consciência, então, não é derrubar o sistema, é atualizá-lo, mostrar ao corpo repetidamente que perceber mais não significa colapsar, que sentir nuances não é perder eficiência, que presença não é ameaça. E isso não acontece em grandes epifanias. Acontece quando você nota uma tensão antes de dizer sim. Quando percebe o impulso automático e não o segue imediatamente. Quando reconhece que algo foi ignorado e não se julga por isso. Esse é o treino invisível, porque toda vez que algo que antes seria descartado permanece na sua percepção por alguns segundos a mais, o sistema aprende, e o que o sistema aprende, ele replica. Com o tempo, o mundo não muda, mas o campo do que é possível se expande. Você não passa a controlar tudo, você passa a ver mais. E ver mais é o único tipo de liberdade que não cobra violência interna. Se algo neste vídeo pareceu simples demais, provavelmente foi filtrado por anos como irrelevante. Talvez agora não precise ser. Porque o que decide o que você ignora também decide até onde você pode ir. E esse limite não é fixo, é treinável.